Olá, saudações do seu coração, maravilhoso. Bom, esse vídeo é uma espécie de continuação do outro vídeo. Acho que se você puder, agradeço muito se porventura você, né, assistiu o outro vídeo ou se vai assistir, né, porque é importante a gente conversar. Se você se identifica com essas falas, concordando ou discordando, fique tranquilo para discordar de mim, tá? Acho que a gente está aqui para aprender mesmo. O que eu não sei, por gentileza, me ensine, tá? Por favor, será muito bem-vindo. Né? Que os comentários, desde que sejam respeitosos, são muito bem-vindos, tanto no canal como no perfil no Instagram. E eu também fico naquela pilha, né, de que como é que fica, né? Porque se você não viu o vídeo, eu sugiro que você veja o vídeo anterior, o qual eu estou falando, sobretudo, fazendo uma pergunta, né? Por que esses bilionários, os donos dessas big techs agora, né, estão de fato assumindo aquilo que a gente sempre soube, né, que é esse viés, né, que a própria lógica de existir bilionários só se constitui num contexto onde haja, né, uma base que a gente poderia dizer de extrema direita, até porque enquanto não existe nenhuma ameaça, nada específico, ou seja, enquanto esses caras não se irritam, eles podem até bancar ali o liberal, o moderado e tal, blá blá blá, mas quando vem algo mais contundente, então a extrema direita, essas ações nazi-fascistas, elas começam a ganhar a sua verdadeira face, né? E eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem que encarar. E eu acho que é muito importante hoje a gente fazer essa leitura. Não é fácil, porque eu estou aqui, né, estou tentando, estou aqui ainda em João Pessoa, já era para ter voltado para Brasília, e o que eu vejo, né, João Pessoa, né, uma cidade que está crescendo muito, uma cidade que está, inclusive, muito bonita, com coisas maravilhosas, mas a gente vê que são mudanças. A cidade, que era uma cidade bem mais modesta, né, há algumas décadas atrás, hoje é uma cidade que aspira para um posto muito mais elevado no que tange a economia, né? Mas a gente olhando para isso é bom? Bom, claro que muitas pessoas que porventura tinham menos condições financeiras, né, e agora estão usufruindo dessa coisa do turismo. Isso é legal, né? Sempre tem uma pessoa que, sei lá, que estava numa situação, sei lá, de pobreza e cresceu, um cara que estava ali, que é classe, que é trabalhador, que é um pequeno empresário, melhorou, tudo isso é bem-vindo. Mas só que isso individualmente é muito importante, mas será que coletivamente isso é interessante? Né? Não estou também fazendo apologia que todo mundo tem que ficar pobre, não tem que crescer, nada disso. O que eu coloco é a possibilidade de que isso tenha respostas que mexam com a estrutura. Eu sei que isso é difícil, né? A gente pensar em termos de mudanças é, é, que, que vá na raiz dessa estrutura, que permitam essas big techs estarem aí, né, tão poderosas. Então a gente vê que as pessoas estão aqui alucinadas com coisas incríveis, bacanas que tem na cidade, mas eu fico pensando, será que nesse meio, inclusive uma cidade que está muito voltada para uma classe média alta, para uma elite, né? Será que isso terá impactos, né, para sobretudo as pessoas mais desfavorecidas, né? É isso que fica totalmente em aberto, né? E que não é isso, a gente sabe que não é, a coisa não é feita para isso. Pelo contrário, só aprofunda muito mais, né, esse abismo, né, social que nós estamos, né, inseridos, e que é um nó muito difícil de desatar. Muito difícil mesmo. Não quer dizer que é impossível, mas é uma batalha muito orgânica, né, podemos dizer assim, muito difícil mesmo. Então, como essas big techs estão aí, a pergunta que eu fiz inclusive no vídeo anterior, será que existe agora uma intenção clara de, inclusive, de incentivar as pessoas que têm essa tendência nazifascista mesmo, né? Essa coisa que está ganhando força, que está ganhando corpo, e ela ganhou mais força ainda
com essas redes sociais, né, e de repente pode se estar criando aí um cenário em que, né, se crie mesmo aí uma possibilidade de fazer uma seletividade de quem vai viver e de quem vai morrer, porque segundo os dados que se tem aí, é que cerca de mais de 2 bilhões de pessoas poderão ficar sem água até 2050, gente. É uma coisa perigosa. Eu sei que você está falando, Zen, lá vem você aí com fatalismo, né, assustando a gente, né, mas, infelizmente, o cenário apronta para isso, né? Eu gostaria não de estar falando isso, mas a gente está indo na direção de um abismo e parece que está todo mundo tocando música ali, sabe, ali, aquela coisa do Titanic, né? Vamos morrer bem, assim, será que é isso, né? Será que a gente vai caminhar? Como é que fica, né? Será que vai ser isso mesmo? Estão preparando o mundo para ficar fazer um trabalho, né, de uma higiene, né, nazifascista, né? É uma coisa perigosa, viu, gente? Eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, e a gente tem que, eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que lembrar que nós somos a maioria, mas uma maioria que está realmente, digamos, aprisionada, sobretudo pelo poder extremamente sutil, micrológico, de uma verdadeira microfísica do poder, né, que estão sutilmente discriminado e trabalhado, muito bem elaborado por essas big techs, né? Inclusive a gente se torna a própria mercadoria. Você abre um perfil no Instagram, no YouTube, você já se torna, você é a própria mercadoria, gente. Você se torna a própria commodity para essas grandes empresas. Então, um lugar muito difícil, até eu mesmo falando contra elas, eu estou trabalhando indiretamente para elas. Olha só como o jogo é duro, é difícil, né? A gente fica sem saber como fazer. Não é? Mas eu acho que a gente tem que, inclusive, aproveitar, sobretudo, aprofundar os conhecimentos sobre todas essas pautas que tangem a questões de opressão, seja de raça, de classe, de gênero. A gente tem que juntar tudo isso. Eu penso, né? Não sei hoje, né? O que está no horizonte, olhar, mas não ficar no micro. Claro que é importante a gente ver pessoas, né, mulheres ocupando espaço de poder, pessoas negras ocupando espaço de poder. Diante da emergência, quem tem fome tem pressa, é óbvio. Mas a gente sabe que isso é muito pouco. Sobretudo quando isso não tem algo que abale a estrutura. Que essa estrutura é muito mais sutil. E dá trabalho para a gente, requer da gente muitos conhecimentos, possibilidades de ações que eu nem sei o que fazer, a gente não sabe. A gente só sabe mesmo que o negócio é muito duro, é muito difícil, é um jogo pesado, né? Porque a gente está brigando com Golias, mas a gente é a maioria. Certamente nós que seremos nessa lógica, se isso tiver certo, se essa hipótese tiver certo, de que existe eu não estou aqui falando de teoria da conspiração, né? Não é nada disso. Mas é uma hipótese que eu coloco, né, como uma pergunta. Eu não sei se eu estou me fazendo claro e escuro, né, nítido com relação a isso. Mas é uma reflexão que, será que não é tipo, assim, a gente lutar pelo direito de existir, porque do jeito que as coisas vão, vai ser, olha, a tendência vai haver genocídios e genocídios aí. Com a questão climática, a coisa vai se agravar mesmo. A tendência é essa, pelo menos é o que tem alertado especialistas. Minha esposa tem falado, tem estudado esse assunto. E eu acho que a gente tem que se preocupar. Chegou a hora da gente se preocupar com isso, né? E pensar. Acho que a gente tem que pensar. A nossa mente encontrar saídas, né? E saídas que mexam na estrutura. Saídas que venham, sobretudo, das pessoas, dos oprimidos, dos oprimidas, das oprimidas, dos oprimides, e por aí vai, né? Então depois eu vou fazer mais um vídeo para a gente falar mais sobre isso. Deixa aí o teu comentário, diz o que é que você pensa sobre isso, né? Me ensina, eu estou aqui para aprender com você, tá bom? Então eu vou terminar aqui, porque senão não dá para subir aqui no Instagram, porque isso é um vídeo gravado aqui. Falou! Uhul!